ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Natane Borges, jornalista e especialista de projetos aqui da Casa Firjan, e apresento esse podcast ao lado do José Luiz Alqueres, que é o presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também o curador aqui do Pensa Rio. Participa também com a gente a Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação aqui da Firjan, para contribuir ainda mais para a nossa discussão. Bom, e hoje a gente recebe aqui no Pensa Rio um convidado muito especial, que é o Alexandre Acioli, empreendedor carioca e fundador da Acioli Participações, a holding que controla a rede de academias Boritec, os restaurantes Casa Tua, a casa de espetáculos Qualistage e muitos outros empreendimentos. O Acioli também foi fundador da Arte Rio, que é a Feira Internacional de Artes Plásticas do Rio de Janeiro. O último feito do empresário foi transformar o antigo cinema de rua, o Roxy, localizado ali em Copacabana, em uma casa de shows para 700 pessoas. E é sobre isso e sobre como o soft power carioca pode ajudar a fortalecer os negócios que a gente vai conversar hoje. E para darmos início a esse debate, como de costume, eu passo a palavra para você, Alqueres. Muito obrigado. Quero começar cumprimentando meu querido amigo Alexandre Acioli, uma figura privilégio estar aqui contigo. Admirável aqui no panorama empresarial do Rio de Janeiro e que deu outra dimensão a essa atividade. Eu sou bem mais velho que vocês todos e eu me lembro que quando eu era pequeno no Rio tinha assim Carlos Machado e o seu show do Serrador. Depois tinha uns nomes assim ligados a um teatro, Sargentelli e suas. Mas vocês veem o elenco de coisas que o Acioli maneja. E o Acioli tem trabalhado isso muito bem, a partir de um conhecimento de pessoas, de fazer as pessoas acessarem as instituições. Essa last mile, como dizem os americanos, essa última milha, é muito difícil. Aquele call center lá atrás era uma coisa que eliminava quilômetros de distância, porque botava alguém com um pleito numa empresa. Desde então, aquilo progrediu admiravelmente bem, mas ele não ficou nisso, ele vai mudando, porque então as pessoas comem, então ele está lá, as pessoas fazem ginástica, ele está lá. As pessoas precisam um divertimento, mas um divertimento instigante, um espetáculo. A gente sai de um espetáculo, eu me lembro um dos momentos assim mais instigantes, que eu senti orgulho de ser carioca, foi na abertura das Olimpíadas. Eu não sei se você estava lá no Maracanã. Claro. Que coisa maravilhosa. Nosso Abel Gomes. Exatamente. Que orgulho de ver um grande espetáculo daquele se materializando. E o balé, os desfiles, aquela menina Gisele sozinha andando cruzando o campo de futebol, quantos grandes craques cruzaram, e realmente silêncio, quase que de devoção. Enfim, compreender isso tudo, fazer disso um negócio, mas não um negócio de ganhar dinheiro, um negócio de dar satisfação, de dar alegria, de dar significado à vida dos outros, de fazer aquilo que o carioca tanto é, usar a cidade como a sua sala de visita, é o que o Acioli faz. O Acioli nos puxa para a sala de visita, tira cada um do quarto e bota na rua. Eu estava dizendo para ele que esse projeto do Roxy, ele está botando a pedra fundamental da Broadway brasileira. Eu aposto com quem quiser que na esteira disso nós vamos ter teatro. Já tem um aí começando, que também é um cara que eu gosto muito, na área estatal, o Ripper, não sei se você conhece, começando lá a reforma do Vila Lobos, e já disse, preciso de uma parceria público-privada, eu quero só o público aqui. Primeiro o teatro pegou fogo, depois ficou 10 anos fechado. Quer dizer, isso é possível, uma cidade com tanta demanda, ficar 10 anos fechada. Então, eu sei que é sonhar muito alto, pensar que a gente pode ter mais de um Acioli. Mas um Acioli que lança essas sementes já será um privilégio do Rio de Janeiro. Então, Alexandre, talvez eu abra com você um pouco
falando desse projeto do ROX, não sei se você quer falar também do shopping, que é uma coisa muito importante. A cara da Zona Sul vai mudando, uma ali entre Ipanema e Leblon. Você já estava me dizendo dos estudos avançados para a Orla da Lagoa. Olha, meu Deus, que coisa maravilhosa a gente pode estar vivendo. Há muitos anos atrás, nós nos conhecemos em outro contexto. Acho que foi na posse do Olavo Monteiro de Carvalho, e ele mostrou a capa de uma revista Newsweek, eu era vice-presidente dele, dizendo assim, será que o Rio tem solução? Que Alexandre mostra que o Rio tem solução. Não é fácil, não. É muito trabalho, é muito investimento, é muita esclarecimento, porque tudo logo tem alguém contra, não é bem assim, não é bem assado. Mas as coisas estão começando a ocorrer. O centro da cidade começa a ser reocupado, fala-se em 30 mil habitações naquela região, os aluguéis têm subido. O prédio lá da Associação Comercial, que eu presidi, estava 20% ocupado, já está 70% ocupado. Então, as coisas estão indo. Mas, Alexandre, aqui a estrela hoje é você e a Júlia. E a Natânia, ela fica reservada para as perguntas embaraçosas. Não, Cuidado não, não. com ela. Hoje eu estou bem levinha. Alqueires, primeiro é um prazer, um privilégio estar aqui nessa casa. Só de entrar aqui já emociona. E já de participar de um podcast na Firjan, já mostra que todo o meu esforço ao longo desses anos todos vale a pena, né? Porque acaba que você começa a ver que o teu trabalho efetivamente traz resultados, chama atenção, e no momento que eu tenho o Alqueires, um monstro dentro do empresariado brasileiro, fazendo essa abertura que você fez para mim, eu ganhei aqui décadas, sendo muito sincero, ganhei décadas aqui, eu vou sair daqui hoje me sentindo impossível. Mas bem, obrigado. É um prazer estar aqui no Pensa Rio, e falar em pensar o Rio de Janeiro é o que eu faço praticamente a minha vida inteira. Eu sou um empreendedor, comecei a empreender por necessidade, eu não fiz faculdade, eu não me formei em nenhuma faculdade, no entanto, obviamente, estou fazendo de tudo para os meus filhos serem as melhores faculdades do mundo, que ajuda muito, facilita muito, faz com que você só fez com que a falta de ter uma formação acadêmica fez com que eu tivesse que me dividir mais para poder me multiplicar, né? Ou seja, eu não tinha o conhecimento, mas me juntava com o conhecimento, com a capacidade de conhecimento, e eu, com o meu lado empreendedor, de juntar pessoas que se complementam, desenvolver um projeto. Porque o empreendedor, ele vive, é como um produtor de um longa-metragem, ele é um grande empreendedor, né? Ele escolhe o roteirista, ele escolhe a história, manda fazer a adaptação do roteiro, escolhe o diretor de filme, ele participa do roteiro e do projeto do filme, executa o filme e estreia o filme. Depois que ele estreou na rede de cinemas, ele tem que pensar no próximo filme, senão ele parou, né? Então, o empreendedor, ele vive de gerar ideias, ou de pegar ideias e desenvolver ideias, fazer com que as ideias se materializem, se tornem coisas concretas. Então, com a pandemia, eu e o mundo, né, nós passamos um momento muito complicado. Imagina que eu tinha 110 bodytechs pelo Brasil, tinham 150 mil clientes naquela época. Da noite para o dia, eu que tinha 150 mil clientes, passei a ter 50 mil clientes, perdemos 100 mil clientes. Todas as lojas das bodytechs fechadas, ninguém trabalhava, ninguém saía de casa, ninguém consumia, o mercado de entretenimento parado, né? O mercado de turismo parado, aquele caos que a gente não precisa mais ficar lembrando de coisas ruins nas nossas vidas. Mas naquele momento, eu fiquei refletindo muito
o que ia acontecer depois da pandemia, né? Ou seja, o que eu queria fazer depois da pandemia. Até porque as Bodytechs, eu não tinha dúvida que ia voltar a abrir as suas lojas, ia voltar a atrair os seus clientes, os restaurantes iam voltar a trazer seu público. E eu, particularmente, passei a querer entender mais o turismo no Rio de Janeiro, né? Mas naquele momento de pandemia, que acabou a pandemia, eu quis fazer um benchmarking, eu queria entender o que estava acontecendo em Gramado, né? No Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha de Gramado. Porque o Rio de Janeiro, você tem 7 milhões de habitantes, Gramado tem 37 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem 40 mil quartos de hotel, o Gramado dizem também ter 40 mil quartos de hotel. O Rio de Janeiro, ano passado, recebeu 15 milhões de turistas, sendo 13 milhões e meio nacionais e 1 milhão e 400 mil internacionais, e Gramado sozinho recebeu 10 milhões de turistas nacionais. Eu queria entender por que Gramado atraía um público tão avassalador de turistas do Brasil, a ponto de quase chegar no que o Rio de Janeiro recebe, né? E bastou uma semana de Gramado para a gente perceber a resposta muito óbvia, que era uma diversidade de equipamentos turísticos gigantesco, né? Não só você tem as belezas naturais, a Cachoeira do Caracol, enfim, a Serra, o Friozinho, o que nós aqui no Rio temos, Miguel Pereira, Friburgo, Itaipava, Petrópolis, Teresópolis, né? Angra dos Reis, Búzios, e tantas cidades turísticas, Gramado e Canela. Gramado e Canela. Então eu fiquei uma semana lá, eu saí de Gramado sem conseguir visitar todos os lugares que eu queria visitar. Era Museu de Cera, era show, era Space Adventure, era Snowland, é uma diversidade. O turista em Gramado, ele tem programação de manhã, de tarde e à noite, no inverno e no verão. Com chuva ou sem. Com chuva ou sem. Então, o que aconteceu? Temos uma gaúcha aqui. Então, quando eu voltei de Gramado, eu falava, gente, eu moro no Rio de Janeiro, cidade que eu amo, que eu gosto, que eu conheço, que eu sinto, né? O carioca, ele sente a cidade, ele sabe, ele entende melhor a cidade. Então, e eu olhava o Rio de Janeiro, com todos os problemas de segurança que nós temos, com todos os problemas institucionais que nós sempre tivemos, ele nunca deixou de ter turistas. Nós estamos conversando aqui e a cidade está lotada de turistas, no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, na praia, passeando pela cidade. No entanto, todo o turismo, todos os equipamentos turísticos no Rio de Janeiro são equipamentos turísticos diurnos, né? É o Aquarrio, é o Porto Maravilha, é o Museu do Amanhã. São vários investimentos sendo feitos para um público diurno. E eu comecei a falar, gente, eu quero falar com esse turista. Eu quero gerar valor para esse turista. Gerando valor para esse turista, eu vou estar gerando valor para a cidade, eu vou estar gerando valor para os acionistas, vou estar gerando emprego, vou estar gerando tudo. E comecei a pensar muito sobre a questão de que equipamentos turísticos eu queria fazer. Obviamente, indo ao meu penúltimo empreendimento, né, que é o Roxio, o último no momento será o Jardim de Alá, me veio de fazer uma casa para o turista, como tem as grandes capitais do mundo. Você vai para Paris, você tem o Moulin Rouge, você tem o Lido, você tem o Crazy Horse, você vai para Nova York, você tem a Broadway, você vai para Las Vegas, N casas, você vai aqui para os nossos vizinhos, aqui para Buenos Aires, você tem o Ciortang e outras tantas casas de espetáculo, nesse conceito dinner show, né? Que é uma experiência. A gente não vende só um show, a gente vende uma experiência. Bem, e aí eu resolvi, gente, nós estamos hoje vivendo um mundo digital. No passado, você tinha 5 grandes operadores de turismo receptivos
que as casas de show, no Rio de Janeiro você tinha o Scala, o Plataforma, o Andetruá, o Oba-Oba, ficavam disputando aquele turista com 1 ou 2 ou 3 operadores de turismo. Hoje não, o Brasil tem 35 mil agências de viagem. São grandes operadores. Hoje a internet, ele entra no Booking, você tem hoje o Airbnb, você tem hoje esse comércio de pacotes turísticos, ele está completamente sem intermediários, né? Então, o Rio de Janeiro, com o potencial turístico que ele tinha, não tinha casas de espetáculo. Aí eu resolvi fazer uma casa de espetáculo, comecei a procurar ponto. Eu vou reduzir essa história, porque senão a gente vai... Sim, a gente está cheio de perguntas É, para fazer. E aí eu resolvi buscar um lugar que fosse grande para poder fazer um dinner show. Bem, conseguia... a única ideia que me vinha à cabeça era o Teatro do Hotel Nacional, né, que estava fechado, o Hotel Nacional desestruturado e tal, e eu procurei o Hotel Nacional para tentar alugar aquele teatro para fazer uma casa de shows para turista lá, com exatamente esse modelo que eu queria fazer. Chegamos a negociar, chegamos a andar com ele, só que aí nesse meio do caminho mudaram os donos do Hotel Nacional, e eu, que não tinha assinado o contrato ainda, o meu negócio deu uma esfriada. Só que eu já estava querendo, porque eu queria fazer esse projeto. Um sábado, eu fico pensando, não vem nenhuma ideia na cabeça. Eu pego a minha scooter, como carioca, de scooter para cima e para baixo, e vou procurar por Botafogo. Primeira coisa que me pensou era vir na praia de Botafogo. Eu já imaginei aquele antigo cinema lá onde é Casa e Vídeo. Uma casa de espetáculo toda iluminada, na enseada de Botafogo. Uma vista maravilhosa. Uma vista. E aí eu fui passeando de scooter, não via nenhum, já meio desanimado, voltando, parei num sábado, no sinal da Bolívar, esquina com a Nossa Senhora de Copacabana, e olho para o Roxy fechado. Eu pego o telefone na mesma hora, ligo para o Maurício Benchimol, que é o CEO do Grupo Severiano Ribeiro, e eu já tinha relação com ele, porque eu tenho algumas bodytechs que são locatários de antigos cinema, lá em Copacabana mesmo, em cinema deles, eu já tinha uma relação. Maurício, assim, olha, tudo bom? Tudo bom. Eu estou aqui em frente ao Roxy. O que vocês estão fazendo com o Roxy? A gente estava alugando. Sério que vocês estavam alugando? Que ótimo, eu quero alugar aí, assim, olha. Já foi, a gente alugou, acabou de alugar para uma empresa de artigos esportivos. Ah, não brinca, eu com a scooter ligada. Não brinca. Não, já vamos assinar o contrato essa semana. Vai assinar o contrato? Não vai, não. Espera aí, parei a moto, desliguei a moto do lado de uma banca de jornal que tinha ali, mas você não vai fazer isso. Esse imóvel é icônico para a cidade. É um imóvel que mexe com a memória de todo o verdadeiro carioca. Não pode virar uma casa de artigos esportivos como vocês já fizeram no cinema do Leblon. Aqui eu vou fazer um carnaval, claro que de uma forma bacana. Gente, conversa com a família e mostra o projeto para a família, porque eu tenho certeza que a família vai entender e concordar que é importante para a cidade essa casa. Ele levou para a família imediatamente rasgou o contrato, tem que aplaudir aqui a iniciativa da família, e alugou o imóvel para mim por 20 anos para fazer esse projeto. Bem, a partir do momento que eu tinha o imóvel, eu tinha que ter o projeto, né? E eu não queria fazer um musical, eu não queria ter dramaturgia, porque dramaturgia é uma outra coisa. É claro que a cidade está lotada, e dramaturgia eu já tenho o meu parceiro, irmão querido, Calainho, com a Aniela, que fazem maravilhosamente. Eu queria fazer um espetáculo. E você foi bem no X. Eu queria pegar o que foi feito nas Olimpíadas, tirar do estádio do Maracanã e botar numa casa fechada dentro do Roxy. Para isso, eu procurei o Abel Gomes, que é um amigo de 40 anos, que foi o responsável pela abertura e encerramento das Olimpíadas do Rio e tantos outros projetos, Réveillon do Rio, Árvore de Natal na Lagoa e tantas outras coisas. Chamei o Abel para almoçar e virei para o Abel e falei, Abel,
eu acabei de receber um convite, essa história é muito engraçada, acabei de receber um convite de uns empreendedores que estão fazendo um hotel em Las Vegas que tem 6 casas de espetáculo. 6 casas de espetáculo residente. O que é a casa de espetáculo residente? É como é o Circo du Soleil em Las Vegas. Perfeito. Ou seja, a casa, o teatro é construído em função do espetáculo, e não o espetáculo, como os grandes musicais, realizados em função do palco, da casa. Abel, e estão fazendo 6 espetáculos, 6 teatros, e um deles me convidou para fazer um espetáculo, levar o Brasil para Las Vegas. Um espetáculo com muita brasilidade, que eu possa levar o público, o turista, sair, fazer um passeio pelas 5 regiões do Brasil, através das suas características folclóricas, artísticas, musicais e gastronômicas. Mas tinha esse convite? Mentira. Eu queria levar isso, eu queria levar isso para Las Vegas. Um espetáculo com muita brasilidade, com muita música brasileira, um passeio por tudo no Brasil. Ele foi olhando assim, até eu já estava me convencendo que eu estava falando a verdade. Que era isso. Eu já estava me convencendo. Ele falou, você está falando sério? Abel, eu nunca falei tão sério, Abel. Nós vamos levar o Brasil naquela Broadway. Vai ser uma loucura aquilo. Aí, depois de mais meia hora, eu totalmente convencido daquilo. Já com storytelling. Aí ele, eu topo. Topa mesmo? Topa. Então aperta minha mão. Ele apertou a minha mão. Quando ele apertou a minha mão, eu falei, só tem uma questão, a gente vai ter que fazer um pit stop antes no Roxy. É isso. Conteúdo, a ideia está dada. Eu já botei a barra lá em cima para ele. Né? Então, a partir dali, ele montou um time maravilhoso, o Pretinho da Serrinha como diretor musical, Gabriel Haddad, que é o carnavalesco da Grande Rio, que cuidou de 350 fantasias, Sharon Roxy. 350 fantasias. Nós trouxemos o Sérgio Dias e Ana Lúcia Jucá para o Roxy, dia 3 passado, ontem, ele completou 96 anos. Quer dizer, pegar um imóvel que daqui a 4 anos completa 100 anos. Né? A gente está restaurando ele a 1938, o ano que ele foi inaugurado. Se você entra dentro do Roxy, o Roxy está praticamente pronto. Você sai de lá emocionado, você se emociona, porque o que foi feito lá dentro são poucos lugares do mundo que você encontra igual. Para você ter noção, no Roxy, a gente teve que fazer um teatro, era um cinema, de 1.700 lugares. Nos anos 90, o Grupo Severino Ribeiro transformou aquilo num kinoplex, dividiu em 3 salas de cinema. Agora, eu destruí aquelas salas de cinemas todas. Não tinha um projeto, a prefeitura não tinha projeto, a Biblioteca Nacional não tinha projeto, não existia projeto de 1938. A gente teve que quebrar a casa toda, a partir daí fazer topografia do espaço para desenvolver o espaço. A partir de fotos, né? Talvez. Tudo isso. E aí tivemos que construir, atrás do Roxy, um prédio de 5 andares para fazer o backstage. São 300 funcionários lá. Tivemos que fazer uma cozinha com 1.500 metros, que ocupa 3 andares, da cozinha de pré-produção até a cozinha de finalização. Nós estamos produzindo um longa-metragem de 1h40, porque o espetáculo é um espetáculo imersivo. As pessoas falam assim, é porque não vai ter cinema. Não, o Roxy vai ser o cinema mais moderno do Brasil e talvez um dos mais modernos do mundo, porque ele tem uma tela de LED de 4K de 30 metros de largura com 7 metros de comprimento. Porque quando eu levo... Eu estava com uma equipe de cinema durante 4 ou 5 meses captando imagens em Parintins, na Amazônia, no Pelourinho, em Salvador, na Bahia, com um drone de 1,5 m, 2 metros, com câmera. Praticamente inventariando, né? Não, captando, porque como é um espetáculo imersivo, quando eu te levo para Salvador, você vai estar naquela tela, você vai ver subindo o Pelourinho e sai os filhos de Gandhi e o Olodum por trás do palco. Eu vou te levar para você passar um passeio pelas vielas da Rocinha com o street dance e o funk no palco. Então, é um espetáculo que a gente está produzindo um longa-metragem de 1h40, porque tem que estar na tela em sincronismo com
60 pessoas em cena, Que são residentes. são todos residentes. Quando você fala 300 e poucos funcionários, Todos eles funcionários, são são 280 funcionários. Você tem bailarinos e... São 130 na parte Administração. artística, 50 garçons, 20 comins, 16 legal. metres, uma equipe, eu trouxe uma equipe de hotelaria muito forte, né, para cuidar, porque eu estou falando de hospitalidade, eu estou falando do público turista. Então, eu estou falando para o carioca, obviamente, mas como é um espetáculo que, se Deus quiser, vai ficar vários anos em cartaz, o carioca não vai assistir 2, 3 vezes, até a gente mudar o espetáculo. Mas o turista, todo ano se renova. Bom, gente, só para vocês não estranharem, quem está nos acompanhando aqui desde o começo, as cortinas antes estavam fechadas porque o sol estava batendo, mas a gente quer aproveitar esse cenário super bonito para compor aqui a nossa conversa, então abrimos e agora podemos dar sequência, né, Alqueres? Alexandre, o seu entusiasmo, eu acho que contamina aqui nós todos, e eu tenho certeza que ele vai contaminar, não o Rio, a cidade, mas vai contaminar o Brasil. Porque, como você disse, vai ser uma marca registrada. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à França, eu dizia, tem que assistir, pelo menos o Moulin Rouge no meu tempo era o Crazy Horse, que estava ali mais para a nossa idade, digamos, o outro era mais vetusto. Mas está lá até hoje, você chega uma noite, um programa e tal. Eu tenho certeza que na esteira do Roxy outras coisas vão surgir. E a gente vai ter aquela Copacabana, eu nasci em Copacabana, da minha infância, que você andava o dia até 2, 3 horas da manhã, a Avenida Copacabana, cheia, alegre, né? Avenida Copacabana, não era praia. Verdade. Agora você tem a praia. Só a praia. Também, mas essa pulsão urbana, ela é muito importante desembocar em atividades urbanas. Né? Quando o homem sai do mato e vem para a cidade, ele quer ter essa experiência densa. Como você disse, botar o show de abertura da Olimpíada para 700 pessoas e toda noite, e com a comida certa, o garçom bem treinado. Deixa eu te fazer uma pergunta, é o seguinte, treinar essa turma toda, como é que você está programando ensaiar, treinar o garçom, treinar o maître, tem uma equipe que eu vejo muito que o sucesso dessas coisas está na qualidade também do atendimento. E até para complementar Isso aqui, a parte... a casa aqui, É isso. Senai, A parte SESC. tecnológica também, você falou, né, do longa-metragem, da infraestrutura tecnológica que você está trazendo aí com inovação. Como é que é isso? É parceria, é iniciativa privada? Não, o Roxy, nós quando começamos o projeto do Roxy, era um investimento de 30 milhões previsto. Ele agora está em 65. Porque É toda obra, né? Aquela coisa não, dobra pior do que a orçamento. obra, sabe o que é? É ter o empreendedor à frente da obra. Que ele não sabe falar não. Eu nunca disse não para o Abel. Abel, quero fazer um cara descendo do teto, desce. Eu quero que esses painéis de LED tenham elevadores e gavetas para se movimentar e formar carros alegóricos. Faz. Então, isso foi fazendo com que a gente investisse cada vez mais no projeto. Agora, respondendo sobre a formação e a capacitação desse time, eu criei eu tenho duas verticais dentro do Roxy, né? Uma artística, que o diretor artístico da casa é o Abel Gomes. Ponto. Ele que cuida, ninguém mete... Eu costumo falar assim, Abel, eu ligo para ele, Abel, deixa eu falar uma coisa, porque só quero te lembrar uma coisa, o quê? Se o projeto der certo, o mérito é todo nosso. Se o projeto der errado, a culpa é sua. Porque a verdade, claro que eu falo isso provocando, mas a verdade é o seguinte, eu poderia ter pego o Roxy, colocado uma parede preta, a recuperação daquela abóbada me custou 8 milhões de reais, só a recuperação daquela abóbada de 1937. Tá? Poderia ter botado um teto, forro, pacote preto, como já estava. Eu não precisava nem demolir, já estava do cinema lá. Tá? Eu poderia botar paredes pretas, piso preto, um palco inglês e faria um show para turista. Em vez de cobrar 580, eu cobraria 480.
Porque quem leva o público é o show. O teatro mais bonito do Brasil, e talvez um dos mais bonitos do mundo, na minha opinião, é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quanto você paga para entrar no Teatro Municipal? Nada, é de graça. Você vai lá, você pode entrar e o turista e o carioca vai e faz uma selfie na frente, sequer entram. Sequer entram. Agora, se você tem um espetáculo para ir num teatro, no Qual Stage, que é meu lá no Qual Stage, ou o mesmo espetáculo tem no Teatro Municipal, você vai preferir no Teatro Municipal porque a experiência é diferente. Mas quem atrai o público, quem leva o público, é o artista. É o conteúdo, é o palco. Então, o Abel ficou com essa incumbência do espetáculo. E na parte de alimentos e bebidas e da operação toda, eu sempre tive como benchmarking um grande hotel 5 estrelas, de altíssimo padrão. E as pessoas falavam assim, mas o que tem a ver o teatro, um hotel 5 estrelas, alto padrão, com o Roxy? Tudo! A diferença é que o meu quarto, a minha suíte que o turista compra, é mais ou menos o seguinte, quando ele passa a chave e abre a suíte para ele entrar, é a hora que abre a cortina do meu espetáculo. A hora que ele fecha a porta e pega a malinha dele para ir embora, é a hora que fecha a cortina do meu espetáculo. O resto é tudo igual. Ele chega num hotel, tem um manobreiro que vai atender, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo. Vai ter um capitão porteiro que vai receber você. Você vai ter uma recepção que vai trazer toda aquela hospitalidade de um hotel em excelência, que vai te levar ao quarto, no meu caso, vai levar à mesa. E eu tenho que ter um serviço de alimentos e bebidas de altíssimo padrão. Eu não vou ter um restaurante 5 estrelas no Michelin, mas eu tenho que ter um restaurante de alto padrão. Então, essa vertical, eu contratei Headhunter, entrei no segmento de hotelaria e todo o meu time veio de hotelaria. Por exemplo, o CEO que cuida dessa parte de operação toda é o Carlos Munhaine, que tinha 20 anos de Grupo Accor, ultimamente era diretor de alimentos e bebidas do Fairmont Rio, veio para cuidar do Roxy. O diretor de alimentos e bebidas é o Luiz Felipe, que tinha 17 anos de rede Hilton, e está cuidando do Roxy. A parte comercial, a Ingrid, que era ex-Fasano, Então, assim, a gente montou um time muito qualificado. E, obviamente, esse time, agora a gente já... Por exemplo, o espetáculo, a gente vem há 3 meses e meio num teatro da prefeitura na Tijuca, ensaiando o espetáculo. Os garçons já estão 1 mês e meio ensaiando toda a operação para casa. Então, a cozinha toda montada, sendo feitas degustações com os pratos. A gente também tem uma gastronomia brasileira. A cada estação do ano, a gente vai atrair um chefe do Brasil para assinar o cardápio. O primeiro vai ser o Danilo Pará, aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta, Cioli, porque eu acho que assim, o Roxy, ele está dentro de um contexto muito interessante que a gente conversa muito aqui na casa e no Pensa Rio, que é a história do soft power, né? A gente tem o hard power, que é o poder de influência econômico ou por meio da guerra de um território em cima do outro, e você tem o soft power, que é pelos valores, pelas ideias, pela cultura, você acaba influenciando outras cidades, outros países. E a gente conversa muito sobre isso aqui, porque é isso, né? Você se apresentou aqui como... A gente te apresentou, né? Como você sempre fala, o empreendedor carioca. E o Roxy é um destino. Mas a gente tem... a gente fala muito sobre isso, né? O lifestyle e o azul do céu e tal, transformado em valor para produtos, serviços, para atrair turista, como vocês estão fazendo, para atrair investimento, né? Como o Rio de Janeiro precisa voltar a fazer. E aí você falou de uma pesquisa que você fez, você foi a outra cidade, você faz com certeza com esse olhar empreendedor essa pesquisa no mundo inteiro. E aí você falou, poxa, a gente precisa de equipamentos, né? Mas a gente, assim, pensando no desenvolvimento do Rio de Janeiro a partir dessa agenda, a partir dessa ótica,
O que você acha? Porque assim, eu podia te perguntar sobre os desafios, que são muitos, né? Claro. A gente já sabe. Mas qual é a Todos. agenda? Todos. Mas qual é a agenda positiva? O que você acha que deve ser enfileirado? Assim, o Roxy é uma dessas coisas que a gente precisa. O que mais a gente precisa para fazer com que o Rio de Janeiro e até o Brasil volte a ser esse destino a partir dos seus valores? Eu, particularmente, acho que a gente... Eu penso sempre aonde, no last mile, como você falou, eu penso aonde está o consumidor, aonde está a ponta e o que eu posso... aonde eu consigo me aproximar mais próximo dele. Por exemplo, o QualiStage, que é uma casa de show, eu estou no negócio de business to business. As pessoas falam, peraí, você está no negócio de business to business? Você está maluco? Tô, porque o meu cliente é o artista. O meu cliente é o Roberto Carlos, que tocou esse final de semana lá. O público que está lá é público do Roberto Carlos. Então, nós do QualiStage, a gente tem que estar o tempo todo criando o melhor ambiente, a melhor relação, a melhor relação sobre todos os aspectos dentro do mundo artístico para atrair. Por que eu boto o Roberto lá e não boto na Casa XPTO? Né? E, obviamente, eu vou para o B2B2C porque eu tenho que tratar muito bem o cliente do meu cliente, que é o público do meu artista. Então, o Roxy é uma outra ponta, que é o turista. Mas aí você fala assim, o que você tem a ver com a Bodytech? Por exemplo, é porque eu tenho um pensamento, eu quero estar no mundo do bem-estar. É o que você acabou de falar. Eu quero estar no mundo, quando você fala Bodytech, é bem-estar. Bodytech é prevenção da sua saúde, né? É um investimento, né? É estética, é beleza, é lazer e entretenimento. E depois da pandemia, mais do que nunca, os clubes, porque antigamente você tinha os grandes clubes, mas você tinha cidades sem trânsito. Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais se locomoverem. Então, os grandes clubes é para a zona primária e não existe mais grandes clubes, né? As academias de ginástica, de uma forma geral, elas assumiram esse papel de um clube indoor, né? Ou seja, de você se aproximar o máximo possível perto da casa das pessoas família, ou do trabalho, né? das pessoas. Então, ali dentro, você tem uma rede social no telefone, mas ali é a tua rede social presencial, ali você faz amigos, você convive. Então, quando eu olho o negócio do bem-estar, seja o público turista, seja o público dos artistas que são meus clientes, seja o público da Bodytech, seja aquele que vai passear pelo Jardim de Alá, ou qualquer um, a gente está falando de bem-estar. Nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de ter uma vida mais saudável. E você ir assistir um bom show é bom para a tua mente, é bom para a tua cabeça. Da mesma forma que é bom você frequentar, dar uma corrida, sentar ali naquele parque aqui dentro da Firjan, ali, ficar ali olhando para o Cristo Redentor. Saúde mental também, né? Saúde mental. Então, esse negócio do bem-estar, para mim, hoje virou um grande propósito, né? É uma coisa que realmente eu tenho uma conexão com isso, até pela minha própria... Eu sempre fui muito ligado a essa coisa do público, das pessoas, da relação. Eu, quando montei a 4A, sem querer voltar lá atrás, as empresas existiam, as pessoas não sabiam, telemarketing, as pessoas eram um bando de telefonistas atrás de uma linha telefônica analógica, fazendo ligações para vender assinatura de jornal de cartão de crédito, era só isso. Quando eu entrei no setor, que eu tinha uma coisa ali que era óbvia, era você querer vender alguma coisa, mas eu queria, dentro do óbvio, pensar fora da caixa, que é o que eu faço, que eu tenho feito. O Jardim de Alá está abandonado há 50 anos. É óbvio que precisa fazer alguma coisa ali dentro. Agora, o que você pode fazer que não tenha dinheiro público, que não tenha investimento público e que a manutenção daquele lugar fique a responsabilidade da iniciativa privada. Então, eu estou muito naquilo onde eu acho que eu tenho esse público, né? Quando você fala que você tem 15 milhões de turistas no Rio de Janeiro por ano, né? Esse ano, aparentemente, vão ser 19 milhões, e que ficam, em média, 3 noites na cidade, gente, e que chega às 10h30 da noite, só tem bar e botequim para ir, não tenho nada contra bar e botequim, mas só tem bar e botequim para ir.
O turista vai para Lapa, vai para Dias Ferreira, vai para o Baixo Gávea, vai para a Avenida Atlântica e vai para o Hotel dormir. Então, assim, e se estiver chovendo, não tem nem o que fazer. E tem demanda para shows, porque E os tem, shows hoje tem. lotam O com... Alqueires falou a coisa mais Todo certa show. do mundo. Copacabana, você tem um caminhão de É. oportunidades É. dela ser... não é ser reinventada, porque a Copacabana, ninguém precisa inventar a Copacabana. Está lá. As pessoas, assim, as pessoas investirem em Copacabana, pegarem espaços hoje que são quantidade de lojas fechadas, de ambientes fechados, que você poderia estar usando. Você vê o Calainho montou o Blue Note em Copacabana, é um sucesso o Blue Note. É um sucesso, isso só faz valorizar o bairro, só faz valorizar a cidade. Assim, o Rio de Janeiro, ele se globalizou no fast food. McDonald's tem em toda a esquina, todos têm em todas as esquinas. Ela tem que se globalizar nos restaurantes de alto padrão. Por isso eu quis montar o Casa Tua no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem que ter o Nobu, tem que ter o Zuma, tem que ter as grandes casas do mundo, porque você tem um turismo não só cultural, que é gigante, que viaja para museus, vive de passeios de turismo em arte e cultura, mas você tem um turismo gastronômico que é absurdo. Mas você aí, Natânia, que é uma cidadã de Gramado, de Canela. Sou do Sul, Santa Cruz do Sul, gaúcha, mas uma apaixonada pelo Rio. O pai dela tem restaurante, mas porque ela tá no ramo. E toca gaita. Toca gaita, ó, tem a Isso aí folclore, olha aí, ó, já pode até fazer parte do filme ali. Mas, assim, olha, o Pensa Rio, a gente sempre reuniu aqui empresários, gestores públicos, especialistas para falar sobre o desenvolvimento do Rio. Calainho veio aqui até. Veio. Exato. E esse ano, até para uma sugestão do Alqueires, a gente está direcionando as nossas conversas um pouco mais para o empresário, para o executivo, para estar falando sobre os desafios, oportunidades, enfim, todo esse contexto. E a gente conversa desde o empresário pequeno até o grande, assim, esse escopo é amplo. Mas, mesmo com esse escopo amplo, existe um lugar onde você, que já é um empresário, enfim, com muitos empreendimentos, e o dono da padaria, que eles se encontram, né? Que é aquela vontade de fazer o seu negócio dar certo, de encontrar um sentido na vida pelo empreendedorismo, né? Dado isso, eu queria te perguntar, qual que você acha que é um dos principais desafios do empresário hoje? Tanto no Rio quanto no Brasil, de uma forma geral. E queria pedir para você tentar deixar uma mensagem, assim, para os empresários também, no sentido de uma mensagem positiva aí, considerando toda a sua trajetória profissional que a gente está falando aqui, tão bacana de se falar, né, e ouvir. E porque a gente sabe, desculpa te interromper, mas a gente sabe que tem altos e baixos, né? Exato. A cidade tem, e o empreendedor que está na cidade tem também. Mas acho que sempre o maior desafio de um pequeno empresário, ou de um empresário médio ou grande, é uma coisa chamada economia e taxa de juros, né? Porque eu costumo dizer que por trás de um bom projeto não falta dinheiro, tá? Se tiver faltando dinheiro é porque talvez você não tenha um bom projeto, né? Mas quando você olha um país, né, que até há poucos meses atrás estava com as taxas de juros sendo diminuídas e já estamos esperando aí, hoje eu já li que talvez seja 0,50 de aumento, é uma loucura, porque você tem um custo de capital muito caro, isso gera uma dificuldade de capital para o pequeno empreendedor ou para o empresário de uma forma geral. Eu começaria pelo dinheiro, né? Porque seja seja padaria, seja um projeto maior, obviamente você precisa ter um apoio. Eu costumo nessas horas interromper e dizer o seguinte: o primeiro ponto é o dinheiro. O dinheiro é uma commodity, ele está acessível para quem quiser. Os empreendimentos é que não comportam, às vezes, o custo do dinheiro. Pegar dinheiro a 20%, a 15%, quem vai pegar? Então, essa é a questão. Gerir bem a economia é algo que a todos nós interessa. E a gente devia cobrar isso mais, porque nós aí não temos o poder de diretamente mexer nisso. Esse exemplo que a senhora está dando é de uma nitidez, quer dizer, quando o empresário começa um negócio, quantos anos está o ROX? O projeto de 1 ano e meio, 2 anos? Não, já tem 3 anos. 3 anos. Eu estou 1 ano e 8 meses em obra. 3 anos ele supôs
um caminho político, um caminho econômico, Isso. uma hipótese em relação ao mundo. Aí você chega num belo momento e não vê assim, não, a coisa vai para lá. Isso não pode haver. Então é um recado muito forte, essa primeira lição que ele falou do juro, do custo do dinheiro. A outra, que ele falou também, é a taxa de câmbio. Porque se você está falando de uma cidade turística, tudo se compara. Hoje você abre a televisão, tem canais sobre viagem, ruas pelo mundo inteiro, Brasil do alto, Brasil de baixo, pousadas. Aí aparecem lá uns custos completamente irreais sobre fazer viagem. E tem assim, aluguel de carro, $30. Que carro o cara vai alugar por 30? Uma bicicleta? Mas, enfim. Então, a taxa de câmbio é um negócio que o Brasil, estando, às vezes, um pouco mais barato, em termos internacionais, a pessoa vem para cá. Não vai para a Argentina, não vai para a França. Vem. Eu toda a vida recebi, desde que, enfim, minha família fez aqueles intercâmbios, em jovens americanos, e não sei, sempre recebeu, e depois os pais, eles voltam, porque o Brasil está bom para a gente ir. É a melhor coisa, é o viajar. E a taxa de câmbio, nesse ponto, é muito importante. Mas eu te interrompi, que você já tinha dado duas coisas fundamentais. Não, mas eu acho que isso é um ponto importante, mas, obviamente, para todo empreendedor, a determinação, a vontade, a persistência vem sempre em primeiro lugar, né? Quando eu montei a 4A, foi uma coisa muito engraçada, que é o seguinte: quando eu montei a 4A, não tinha, as linhas eram analógicas, os computadores eram montados e de repente, eu não tinha crédito. Então, eu pegava um contrato de uma grande empresa, eu não tinha dinheiro. Cada estação de telemarketing daquela, na época, custava em torno de $7, $8 mil. A linha custava $4 mil, né? Só a linha custava $4 mil. Então, eu não tinha crédito para comprar aquilo. Graças a Deus, eu um dia percebia que eu podia pegar o contrato de uma grande empresa e securitizar o contrato. Então, não era mais o meu risco, e era o risco do meu cliente. Então, eu só pedia para o meu cliente: por favor, deixa eu colocar uma cláusula nesse contrato que eu posso botar esse contrato em garantia do investimento que eu vou precisar fazer para atender a sua empresa. E eu fui muito feliz com isso, porque graças a isso, eu, em 7 anos, fiz uma empresa, quando eu vendi, tinha 9 mil funcionários. E sem nenhum crédito meu, até porque eu não tinha, gente. Eu ia lá, pegava o dinheiro. Garantias, né? Que garantias que eu tinha? Eu não tinha cartão de crédito, vou dar garantia para comprar, montar. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi uma coisa que é muito interessante, até eu conseguir perceber essa coisa de pegar o contrato do meu cliente e oferecer garantia para conseguir o dinheiro para investir naquilo que eu me propunha fazer, eu me financei às custas do governo. Mas de que maneira? Da forma mais cara possível, que era não pagar impostos. E eu não era um sonegador de imposto, porque sonegador de imposto é aquele que sonega, o próprio nome diz, vai lá, faz uma falcatrua, esconde e tal. Eu era só um inadimplente. Eu ia lá, emitia a minha nota fiscal, só que em vez de pagar o imposto, eu pagava aquele que era considerado apropriação indébita, porque aquele você podia ir preso, aquele que você... ou a parte do funcionário, 8%, mas aquele que era do empregador, eu não pagava, mas escriturava tudo bonitinho. É o famoso devo, não nego, pago quando puder. E aí o que acontece? Mas eu pensava assim, gente, eu estou pegando uma onda, o meu negócio está dando certo, está crescendo, eu vou pagar imposto ou eu vou crescer, gerar emprego, gerar atividade econômica? Eu tinha que fazer isso, porque eu ainda não tinha esse malabarismo de pegar o contrato do meu cliente e dar em garantia. E assim eu fui fazendo. Na época que o Fernando Henrique fez a URV, né? Tem que admitir que a URV ajudou muito o pequeno empresário pela facilidade, porque quando você tinha um país com uma inflação de 80% ao ano, eu nem me lembro quanto é que era, mas era um... Como é que você fazia um contrato, até que você assine o contrato, os teus custos já cresceram 2, 3 vezes. Assim, olha,
Eu fui presidente da Eletrobras com 89% ao mês. Nossa, A é gente isso, era isso. emitia 4 contas de luz Era por isso. mês. A cada 15 dias tinha que pagar os empregados em dinheiro. Ah. Não podia ser no banco, não. Tinha É. que tirar o dinheiro e pagar. Imagina um pequeno empreendedor, um pequeno empresário. Eu queria agradecer muito a sua vinda. A senhora, eu fico por aqui, mas as meninas têm suas perguntas para você. Perfeito. Cioli, é uma última pergunta, mas acho que ela já pode ser a sua mensagem final também, que é o seguinte, quando eu estava olhando o seu LinkedIn, antes de qualquer descrição sua, tem empreendedor carioca. E quando você coloca o empreendedor carioca na frente de todas as outras descrições, tu está querendo deixar uma mensagem, né? E, ao meu ver, a minha interpretação é alguém que acredita no Rio, que investe no Rio. Eu queria te pedir para dizer por que você investe, acredita tanto nessa cidade. E aí a gente encerra essa conversa. Eu, quando montei a 4A começou no Rio e, obviamente, teve que ir para São Paulo. Não teve... montei a empresa em São Paulo, me mudei para São Paulo, fiquei 7 anos morando em São Paulo. Quando eu vendi a 4A em 99, 2000, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o Rio, né? E, obviamente, eu queria poder... O que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Eu peguei todas as coisas boas que eu conheci em São Paulo, como o Grupo Fasano, eu que trouxe para o Rio, com o primeiro restaurante Gero, as rádios Jovem Pan na época. Enfim, eu fui trazendo várias coisas de São Paulo para a cidade e comecei a empreender na cidade. Hoje, eu continuo igual, só que com uma diferença. Eu fico buscando as oportunidades aqui na cidade e costumo ir a São Paulo, ainda há pouco estava falando que uma vez a cada 15 dias, só que para pegar dinheiro para trazer para o Rio de Janeiro, porque eu tenho que ir lá pegar dinheiro lá para trazer para o Rio de Janeiro. Mas, basicamente, eu me considero um empreendedor de raiz mesmo, ou seja, porque o empreendedor, eu com 8 anos de idade, essa história todo mundo, eu já falei várias vezes, eu peguei 8 amigos e fiz 8 caixas de engraxar sapato e fiz eles ficarem engraxando sapato e eu ficava de bicicleta na Praça Antero de Quintal do Leblon, coordenando o trabalho deles e na metade, eu tinha 8 ou 9 anos de idade. Isso é um empreendimento, né? Então eu sempre empreendi na minha vida inteira. Então como hoje aqui a conversa basicamente foi toda em cima do Roxy, o Roxy teve uma coisa muito engraçada, que é o seguinte, tem vezes, é claro que a grande maioria das vezes, é claro que qualquer empreendimento que você vai fazer, você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que acreditar, tem que ter convicção para buscar aquele projeto que você acredita. Até porque se você não tem convicção naquilo que você está fazendo, se você não tem, você não vai convencer ninguém. Mas chegou um momento no Roxy, como eu falei ainda há pouco, que eu dobrei o valor do investimento no Roxy. O Roxy, eu não consegui fazer planejamento. Porque como eu não tinha planta, não tinha nada, eu não conseguia ter cheiro, eu tinha uma ordem de grandeza do que poderia custar. Custou mais do que o dobro. Aí eu me pergunto, Alexandre, se você soubesse que você ia investir 65 milhões de reais naquele projeto do Roxy, você faria? Não. Não faria de forma alguma. Mas hoje, já completamente comprometido com 65 milhões de investimentos às vésperas da inauguração, eu dou graças a Deus que não tinha planta, que não tinha projeto, e eu embarquei nesse projeto. Porque o projeto, ele se paga. É claro que o payback vai ser mais longo, mas a satisfação, a gratificação e o que o Alqueires falou várias vezes aqui, que eu acredito muito, o Roxy vai ser uma retomada do investimento em entretenimento noturno para o carioca e para o turista. Porque, obviamente, quando você faz para o turista, o carioca vem. Ele só não vai ter a mesma frequência que o turista, mas o carioca vem. Pense nisso. O Roxy vai ser o nome Roxy Semente. O Roxy vai germinar, vai dar frutos, vai dar filhotes e o seu investimento ali vai se multiplicar. Está entregue nos melhores modos que poderiam e eu agradeço muitíssimo a sua presença. Na TNC tem os avisos finais. Tem os avisos finais. Obrigada, Cioli. Obrigada, Júlia. Alqueires. Bom, então essa foi mais uma edição do Pensar Rio, dessa vez com a participação aqui do empresário Alexandre Cioli.
Aqui a gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões. Então, se você tem alguma pauta para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. E também pode acessar o nosso Instagram, @casafirjan, onde você pode acompanhar toda a agenda de conteúdos e eventos aqui da casa. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima edição. Obrigada!